Diante do desgaste gerado pela mega operação no Rio de Janeiro, a base governista decidiu disputar nos bastidores a presidência da CPI do crime organizado, que deverá ser instalada amanhã no Senado. O Planalto se articula para tentar barrar Flávio Bolsonaro, que preside a Comissão de Segurança Pública e é, até agora, o favorito da oposição para o posto. A ideia dos conservadores é usar o colegiado para investigar a estrutura, a expansão e o financiamento de facções e milícias em todo o país, além de apurar a infiltração dessas organizações em instituições públicas. Esse movimento do governo acontece depois de aliados do presidente da República avaliarem que a CPI tem potencial para gerar maior desgaste para o Planalto do que na própria CPMI do INSS. Chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota, ao vivo, no Rio de Janeiro, apostos preparado. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Em destaque, a CPI, que vai apurar a atuação do crime organizado e a disputa de partidos que olham para as pautas de segurança pública de maneira muito distinta, né, Mota? A presidência ficar com o partido A ou com o partido B determina sucesso ou insucesso de uma CPI? Bem-vindo, Mota. Essa é uma excelente pergunta. Seja muito bem-vindo de volta, Caniato. Nós sentimos a sua falta aqui. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Quando foi que combate ao crime virou uma questão ideológica? Porque existem pessoas que estão sempre contra a polícia. Porque existem organizações e entidades que fazem a defesa do crime. Não é a defesa do indivíduo. Eu não estou falando da defesa de um réu no contexto de um processo criminal. Eu estou falando da defesa da atividade criminosa. É preciso responder a essa pergunta. E eu vou dar uma dica aqui. O discurso da esquerda brasileira sobre criminalidade e segurança pública é quase todo importado direto da esquerda americana. Essa importação é feita através de um ecossistema de ONGs, muitas delas financiadas em dólar por fundações dos Estados Unidos, como aquela fundação do senhor George Soros. Quem quiser saber que bandeiras a esquerda brasileira vai levantar ano que vem na segurança pública, basta olhar o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Pois é, CPI do crime organizado em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. O Dávila, Luiz Felipe Dávila, ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As autoridades acordaram para as temáticas que envolvem segurança pública ou parece muito conveniente esse tipo de debate agora? Bem-vindo e suas expectativas para essa CPI que deverá ser instalada amanhã. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, e muito bem-vindo de volta aos nossos Pingos nos Is, Caniato. Sentimos muito a sua falta aqui, como bem disse o Mota. Olha, essa história de CPI é, na verdade, uma perda de tempo. Por quê? Porque o Brasil precisa combater o crime organizado. Este combate ao crime organizado precisa de leis, atitudes e posicionamento do governo, tanto federal como os governos estaduais, completamente diferentes do que essa questão de segurança pública. Crime organizado é máfia, é uma guerra civil, é outra história. Portanto, politizar isto numa CPI não vai trazer nenhuma grande solução. Nós já sabemos o que é preciso ser feito. Nós precisamos aumentar as penas para o tipo de crime organizado. Nós precisamos melhorar, sim, a qualidade do serviço público nessas comunidades, porque senão o crime organizado sempre vai ter freguês, no sentido, já que o Estado não presta um bom serviço na segurança, na saúde, na infraestrutura, o crime organizado acaba fazendo isso. E máfia tem a ver também com algo muito importante, que é a criação do que nós já falamos aqui da pena na Itália, a lei antimáfia, o fast track legal, ou seja, precisa ter rigor de penas, cumprimento efetivo da pena, cárcere duro, isso é prisão de segurança máxima, e precisa criar a tal Agência Nacional Anticrime Mafioso, que é fundamental
para combater o crime organizado. Ou seja, nós já sabemos o conjunto de leis, de ações, de atitudes que o Brasil precisa tomar para enfrentar o crime organizado. Misturar este debate com a questão de segurança pública é deixar de lado o combate à máfia, ao crime organizado. E isso, Caniato, vai continuar custando não só centenas de vidas todos os anos, como também vai pavimentar o caminho para o Brasil se tornar um narco-estado. Pois é, amanhã acontece essa sessão de instalação da CPI do crime organizado no Senado Federal. Cristiano Beraldo ao vivo com a gente vai trazer também suas impressões, expectativas para essa CPI que deve discutir muitas questões que envolvem as facções criminosas que não surgiram ontem, né, Beraldo? Então vai ter uma porção de coisas para serem debatidas e analisadas nessa CPI. O que é preciso considerar a partir da instalação dessa comissão? Bem-vindo, boa semana. Obrigado, Caniato. Bem-vindo a você de volta aqui à nossa casa, aos Pingos nos Is. Espero que tenha aproveitado as férias. Boa noite ao Mota, ao Dávila, a audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, veja, a preocupação do governo não é com o tema em si. A preocupação do governo, que sabe muito bem que as CPIs são manipuláveis, que os deputados e senadores são sempre muito sensíveis ao bolso, sobretudo às vésperas de um ano eleitoral. O governo continua podendo não bloquear, mas criar problemas, atrasos, complicações na liberação de emendas parlamentares. Tem sempre aquela indicação que pode ou não pode sair. Tem agora a indicação para o Supremo Tribunal Federal, que pode ser usado como moeda de troca para que o senador Davi Alcolumbre possa ali fazer algum movimento que preserve o governo. Então, tudo isso o governo sabe usar e usa muito bem. Veja, nós temos andando a CPMI do INSS, que nós tratamos nessa CPI, ou pelo menos o Congresso trata nessa CPMI, da investigação do roubo de aposentados. Bilhões de reais que foram retirados na mão grande da aposentadoria de aposentados brasileiros. Um escândalo absurdo, não apenas pelas cifras bilionárias, mas porque estamos falando do roubo de idosos, pessoas que passaram a sua vida contribuindo com o Brasil, recolhendo seus impostos e que, quando achavam que usufruir de uma aposentadoria tranquila, vem lá a mão grande dos amigos do governo e toma parte dessa grana, coloca esses aposentados em dívida através dos consignados, que é um outro escândalo maior do que esse que está sendo investigado, e por aí vai. Então, o governo não tem medo de CPI ou de CPMI. O governo tem medo de defender o indefensável, de defender uma bandeira que as pesquisas feitas após a operação da última terça-feira no Rio de Janeiro demonstram que a população brasileira não quer ver defendida. A população brasileira, na sua maioria, está farta de ver bandido se dar bem, está farta de viver refém do medo. Portanto, o governo estará numa posição de ver ali pessoas sendo chamadas com as quais eles têm longa convivência, que eles conhecem o histórico, conhecem a ficha corrida, que vários membros do governo, sobretudo esses que estão lá no Congresso Nacional, já por várias vezes saíram aí para dar declarações de proteção, dar declarações de que estão sensibilizados com o sofrimento desses marginais bandidos criminosos. A gente precisa lembrar que quando houve a CPI do MST na Câmara dos Deputados, que investigava invasor de terra, um grupo que não respeita o direito à propriedade privada, que é um direito sagrado, é um direito que está entre os pilares necessários, fundamentais, para a existência de um Estado democrático de direito. Mas havia nessa CPI do MST um grupo de parlamentares que defendiam descaradamente, inclusive um padre que estava lá na Câmara dos Deputados defendendo bandido invasor de terra. Portanto, como eles não têm nenhuma vergonha de defender o indefensável, eles estão prontos para ir para a CPMI ou para a CPI defender
essas organizações criminosas, para ir lá demonizar a polícia, para ficar avançando em cima do direito da população de se ver protegida pelo poder público. Entretanto, eles sabem que este tipo de defesa, às vésperas do ano eleitoral, terá um peso muito grande, proporcionará uma perda muito grande de qualquer apoio que eles esperam ter, sobretudo na campanha de reeleição do presidente da República. Pois é, falando dessa CPI que vai ser instalada amanhã, provavelmente, né, mas também das várias discussões que acontecem no cenário político, Mota, de tempos em tempos, após um crime de grande repercussão, um fato muito importante, muito relevante, a classe política se aproveita dessa situação para tentar promover mudanças, né? Deputados apresentam projetos, né, ou sugestão de instalação de uma comissão, vão fazer uma audiência pública, isso faz parte do jogo político. Então, o uso político desse tipo de temática faz parte do jogo. Você não acha que a gente está diante de uma super oportunidade, uma baita oportunidade, como há muito tempo não se via, de aproveitar essa janela de oportunidade e promover mudanças substanciais na legislação, Mota? Não há dúvida disso, Caniato. Eu acho que se abriu uma janela de oportunidade gigantesca, tão grande quanto inesperada. 15 dias atrás, ninguém podia imaginar que essa janela ia se abrir. Agora, para que ela possa ser bem aproveitada, é preciso que as ideias certas sejam colocadas na mesa. Não adianta vir com aqueles mesmos projetos populistas de sempre, que são como se fosse o equivalente a um band-aid para quem está precisando de uma cirurgia, e sempre um band-aid populista. O trabalho de a CPI é político. Então, talvez a missão importante para essa CPI seja aprofundar um pouco mais o olhar sobre potenciais ligações entre o mundo da política e o mundo do crime. O fato do qual a gente não pode fugir, porque está diante de nós todos os dias, é que há muitos políticos que sempre se posicionam contra qualquer tentativa de endurecimento da legislação penal. São políticos que fazem discursos defendendo o fim da polícia militar, defendendo a descriminalização das drogas, dizendo que nas regiões comandadas pelos traficantes, lá as regras são diferentes. A gente tem que entender isso. Então, talvez valesse a pena para essa CPI, com toda a calma, com toda a serenidade, com toda a elegância, sem usar palavreado chulo, com absoluta calma, examinar de onde vêm essas defesas de pautas que são tão impopulares. A gente acabou de ver várias pesquisas mostrando que a esmagadora maioria da população tem repulsa aos criminosos, apoia a polícia, apoiou essa operação no Rio de Janeiro. Não custa lembrar um detalhe, uma reflexão que vale a pena a gente fazer e que eu postei ontem no X. Os partidos e os políticos que são sempre bem recebidos em áreas controladas por traficantes e terroristas, na verdade, eles estão sendo bem recebidos por traficantes e terroristas. Pois é, Dávila, você sempre defendeu um arcabouço de medidas, né? Uma mudança substancial na legislação, um pacote antimáfia. Você reiteradas vezes defendeu esse tipo de mudança, mas você entende que há, primeiro, vontade política. O que aconteceu no Rio de Janeiro, a mega operação, os índices, principalmente das pesquisas que foram reveladas, que apontam o apoio maciço da população, inclusive população que mora nas comunidades, que apoiam esse tipo de manifestação, esse tipo de ação por parte da polícia. Você acha que esse conjunto de informações ajuda, inclusive, os parlamentares a avançarem para tentar chegar próximo a isso que você defende? Deveria ajudar, Caniato, se nós estivéssemos no primeiro ano de mandato, mas às vésperas de uma eleição, todo o palco
é lugar para constranger o adversário, mostrar como você se diferencia do outro e não resolver problemas reais. Vou dar aqui um exemplo. Foi debatida, aventada a criação da Agência Nacional Anticrime Mafioso, que é algo fundamental, é algo que funciona na Itália e é indispensável. E foi completamente massacrada pelo corporativismo, principalmente da Polícia Federal, jogando contra a criação de uma instituição como essa. Então, assim, por exemplo, outra coisa, todo mafioso nesse cárcere duro, que ele chama essa pena dura, precisa cumprir prisão em prisão de segurança máxima. Precisa ter prisão perpétua, não pode ter visita. Agora, existe uma enorme resistência, como você sabe, essas coisas no Brasil. Então, assim, se você parte do ponto que as medidas tomadas em outros países que deram resultado não vão ser adotadas aqui por questões político-eleitorais, porque, na verdade, no ano eleitoral ninguém quer mexer nesse vespeiro, a direita quer, a esquerda não quer, não vai sair nada. Então vai virar mais um ringue de disputa político-eleitoral. E isso é perder tempo. É urgente a questão de combater o crime organizado. Nós precisamos de uma estratégia clara, estratégia de restabelecer controle territorial, estabelecer a presença do Estado nessas comunidades prestando serviço de qualidade, desmantelar o crime organizado. Se você não tem o tal do fast track, que é outro mecanismo usado para um julgamento rápido dos membros das organizações mafiosas, o que acontece, Canhato? Quanto mais lento for o sistema de justiça, mais suscetível à corrupção e à cooptação. E eles beneficiam isso. Isso ajuda o crime organizado a se instalar nas paredes do Estado, na política, na justiça. Portanto, nós sabemos o que é preciso ser feito para enfrentar o crime organizado. O problema é que não há disposição política. O que há é mais um fórum para se debater eleitoralmente duas visões distintas de mundo. Daqui a pouco a gente vai trazer informações de uma nova pesquisa que foi realizada que reforça o apoio da população a operações como a realizada na semana passada no Rio de Janeiro. E, além disso, também dados importantes sobre as características daqueles que foram eliminados na operação da semana passada. Informações importantes. Fique aqui na sintonia da Jovem Pan. Você, Beraldo, todas essas informações que corroboram com a operação realizada na semana passada não pressionam, inclusive, grupos políticos que criticaram horas depois a operação realizada na semana passada, porque caiu por terra as justificativas dadas e as defesas que foram utilizadas por esses grupos, não? Não, sem dúvida, Canhato. Só que nós precisamos observar que tem dois movimentos. Um é o movimento público. A esquerda ela é muito bem organizada do ponto de vista da militância, sobretudo militância digital, para ir formando determinadas narrativas. Então, você imediatamente começou a ver esses grupos indo para as redes sociais, manifestando um repúdio imenso à operação, à atuação dos policiais, a toda a operação como um todo, que aquilo ali era uma chacina, isso e aquilo. Depois você teve uma comitiva de parlamentares da esquerda que foram até ali recebidos de tapete vermelho, que era para ter um simbolismo ainda maior, quer dizer, o governo, as autoridades estão do lado do povo sofredor, da favela, o preto, pobre, que foi massacrado pela polícia opressora. É aquela conversa fiada que a gente conhece de trás para frente. E isso tudo vai sendo replicado para, se não convencer boa parte das pessoas, apesar de que muita gente embarca, inclusive apresentador famoso de canal de televisão, que fez um discurso lá, falando que eram 120 pobres coitados com ficha corrida, pobres coitados com vínculo com facção criminosa, mas ainda assim pobres coitados, tadinho lá, com um fuzilzinho assim no meio da mata, tadinhos deles, não tinham opção, né? Tinham que ficar lá com o fuzil na mão. Então, isso tudo faz parte desse esforço de criar esse ambiente, no mínimo, de dúvida entre as pessoas. Puxa vida, será que realmente precisava disso tudo? Será que ao invés de 120 não dava para matar 119? Sempre tem aquela vida ali que podia ter salvado, não salvou? Então vem essa conversa toda. O problema é que os números são, assim, muito claros.
Porque o que o brasileiro vive hoje no Brasil é algo absolutamente inaceitável num país que queira se considerar civilizado. Caniato, você fez uma viagem agora de 15 dias por países da Europa. Em todos os lugares que você foi, eu tenho certeza que você se deparou com uma realidade onde o que acontece no Brasil é absolutamente inconcebível. O medo que as pessoas andam na rua no Brasil não existe nesses países. Por mais que Londres tenha hoje se tornado uma capital bem mais perigosa do que já foi, Paris tem os seus problemas, mas esse constante estado de medo, onde as pessoas estão tirando a aliança, onde você tem que ter cuidado com o tênis que você coloca para andar na rua, onde, de repente, num assalto, um pai perde uma filha com um tiro na cabeça, simplesmente porque um bandido ficou nervoso, achou isso, achou aquilo e dá um tiro na cabeça. Um taxista que entra numa farmácia e, de repente, toma um tiro na cabeça e morre ali. Aquela cena, Caniato, que nós comentamos aqui no passado, na 25 de março, um motoqueiro que, de repente, foi perseguido e aí, no assalto, ele toma um tiro na cabeça e o que mais impressiona naquela cena, ele cai já ali morto ou quase morto e a vida continua. Alguém deu um tiro, um caiu, as pessoas vão, olha, o outro vai ali, meio distante, ninguém quer chegar perto, e quem estava atrasado continua correndo, quem tinha outra coisa para fazer, vai fazer, e fica por isso mesmo. Esta realidade não existe em país civilizado. O Brasil não é mais civilizado. Aliás, o Príncipe William, que chegou hoje no Rio de Janeiro, eu espero que tenha a oportunidade de ter um mínimo contato com a realidade brasileira, para que ele volte para a Inglaterra ciente da conversa fiada que estão contando em relação ao Brasil, em relação à COP30, em relação ao que acontece no país. Então isso é tudo absolutamente inaceitável. E quando a gente olha o discurso, Caniato, essas pessoas estão tentando confrontar algo que o brasileiro não aguenta mais. E eu tenho certeza que nessa discussão, nesse embate, prevalecerá este sentimento completo, absoluto, que prevalece na sociedade brasileira. Não se pode mais tolerar a criminalidade do jeito que se fez no Brasil. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui debatendo e trazendo as informações. Trouxemos a notícia da instalação da CPI, que vai apurar principalmente duas facções criminosas que são as maiores, né, que atuam praticamente em todo o território nacional, mas também outros aspectos que envolvem o crime organizado. E aí outros detalhes que precisam ser debatidos e analisados. Mota, o Beraldo mencionou essa viagem que eu fiz à Europa e, naturalmente, no meio dessa viagem, as informações sobre a mega operação do Rio de Janeiro chegaram lá. Assim, para eu explicar para estrangeiros que sabiam que eu era brasileiro, explicar aquela situação, o que acontece no Brasil e uma operação bem sucedida, com mais de 100 mortos, assim, para tentar explicar, daí muitos perguntavam, o Brasil está em guerra civil? Eu falei, está, mas há muito tempo. E aí eu repetia uma informação que vocês compartilham quase que semanalmente aqui dos 40 mil mortos aqui no Brasil por ano, né? As pessoas quase caíam para trás. Então, para explicar a situação que nós vivemos e essa operação policial, as pessoas não acreditavam, porque geralmente a interação é Brasil, futebol, carnaval, Copacabana, Ipanema, são aquelas coisas que tradicionalmente os estrangeiros querem tratar e interagir com os brasileiros. Mas nessa minha viagem ficaram curiosos para saber dessa operação. Mas, Mota, pegando um aspecto destacado pelo Beraldo, as narrativas que eram usadas principalmente por grupos progressistas, grupos políticos mais à esquerda, caíram por terra, eles precisaram ajustar o discurso. Você já identificou uma mudança nessa estratégia de comunicação? Porque, assim, aquelas pesquisas praticamente inviabilizaram as justificativas que eram dadas até hoje. Mota, 1 minuto e meio, por favor.
Essas narrativas já caíram por terra há muito tempo, Canhata, há uns 20 anos, mas isso não significa nada, elas continuam sendo apresentadas por boa parte da mídia, por autoridades. Para eles não faz diferença nenhuma a realidade ou a narrativa. O que eu acho que aconteceu de diferente, foi um divisor de águas, na minha opinião, nessa operação do Rio, foi o preparo da polícia, o preparo, inclusive, do governador do estado do Rio de Janeiro, de todos os policiais que falaram, o preparo, a clareza, a articulação e a coragem moral. Eu acho que poucas vezes eu vi autoridades da segurança pública dizendo o que deveria ser dito, com elegância, sem recorrer a nenhum vocabulário chulo, se expressando com clareza, mas com firmeza moral. E essa firmeza moral, eu percebi, contaminou uma parte da mídia, que começou as notícias sobre a operação falando de uma forma. Quando percebeu o que estava acontecendo, deu uma volta de 180 graus. Então, eu acho que isso foi um momento histórico que eu espero que marque uma virada. Pois é, importante essa pontuação do Mota em relação à cobertura feita, né? Quero só chamar a atenção para você que nos acompanha para a enquete do dia que trata daquela mudança na legislação, né? Mudar a legislação e equiparar facções como grupos terroristas. Se puder, vote na enquete que está publicada no portal da Jovem Pan. Recebendo toda a rede Jovem Pan, as notícias mais importantes do dia, sempre com a análise dos nossos comentaristas, passar para o Luiz Felipe Dávila, para também fazer uma análise sobre a percepção também da mídia, né, Dávila? Houve uma mudança importante, acho que o Mota trata dessa questão, porque se você analisa a maneira como os principais veículos trataram da questão no dia da operação e nos dias seguintes, houve uma mudança e um ajuste, inclusive, no editorial, né? Caíram na real? Não dá para brigar contra a maioria da opinião pública, Canhata. A maioria da opinião pública, no momento que fizeram as tais das pesquisas e enquetes, deu apoio disparado à operação no Rio de Janeiro. Aliás, quanto mais no olho do furacão, maior o apoio. Nas comunidades chegou a 86%. E aí, quanto mais distante, aí chega em Brasília, principalmente no Congresso, na bancada da esquerda, aí cai para 20, 30 no apoio, né? Se chegar a isso, vai ver que o Data Mota colheu que não chegou nem nos 2% na bancada da esquerda. Mas o fato é isso, quanto mais distante da cena, menos apoio. As pessoas que vivem no olho do furacão querem a volta da ordem, querem segurança, querem levar a vida de cidadão de bem. E para isso, o Estado brasileiro precisa recuperar esses territórios que hoje são controlados pelo crime organizado. Daí, Canhato, a estratégia, como eu venho enfatizando, totalmente diferente de combater bandido. Combater crime organizado é outro jogo, é uma guerra. Precisa outras armas, não só estratégia militar, estratégia de segurança, regime penal, tudo diferente. É outra história. E parte pela qual o crime organizado vem avançando tanto é porque nós tratamos da mesma coisa, do cara que rouba celular ao crime organizado. São coisas completamente diferentes. E esta atitude que hoje no Congresso reina, misturar as duas coisas, tudo vira facção criminosa, vira política de segurança, está errado. São duas coisas diferentes. Nós precisamos combater os problemas da segurança pública e nós precisamos enfrentar a máfia, o crime organizado. Porque se nós continuarmos confundindo essas duas coisas, Canhato, a única coisa que acontece é que o crime organizado cada vez ganha mais poder, território e infiltração, tanto na política como na justiça e nos negócios legais. Pois é, deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, que tem um aspecto importante que diz respeito àquela janela de oportunidade que o Mota mencionou no início do programa, Beraldo. E é preciso lembrar das manifestações de 2013, né?
aquele movimento que começou em 2013, aquilo foi crescendo, e muitos consideram que todo aquele movimento culminou no impeachment de Dilma Rousseff 3 anos depois, né, praticamente, em 2016. Não comparando exatamente os dois movimentos, mas assim, praticamente as pautas de segurança pública e esses debates tomaram conta da imprensa. Desde a semana passada só se fala nisso. E aí, naturalmente, o Congresso Nacional acaba se aproveitando também dessa oportunidade. O Dávila menciona a dificuldade em promover mudanças robustas no final de uma legislatura. Você não acha que mesmo assim, mesmo olhando para o cenário eleitoral do ano que vem, não temos uma grande oportunidade de promover mudanças importantes na legislação, Beraldo? Não, nós não precisávamos nem dessa operação para ter essa oportunidade, Canhato. É irracional nós observarmos o que acontece no Brasil nas últimas 2 décadas e não percebermos a urgência na mudança da legislação penal. Só que as mudanças que foram acontecendo, elas foram no sentido de alisar, de passar a mão na cabeça dos criminosos. A gente viu o Brasil caminhar na direção oposta do razoável, da lógica. Hoje, o que nós temos, primeiro, quando você olha para aquelas manifestações lá de 2013, 2014, essas manifestações aconteceram quando as pessoas queriam dar um basta na corrupção, queriam dar um basta num país inviável que o Brasil tinha se tornado, custo de vida alto, as pessoas com baixo poder aquisitivo, e as pessoas queriam extravasar aquilo. E elas puderam ir para a rua, se reunir em manifestações que foram cada vez maiores e depois colocaram a presidente da República naquele momento como a responsável pelo desastre que o Brasil vivia. Só que hoje, Canhato, quando você olha para esse tema da violência, da criminalidade, quem é que tem coragem de ir para a rua? Vamos fazer uma manifestação ali na Avenida Paulista, na Nossa Senhora de Copacabana, na Avenida Atlântica no domingo, com a foto do Doca? Quem é que vai estar no pelotão de frente, em cima do carro de som, falando, tem que matar o Doca? Não tem gente para fazer isso, não. Porque eles sabem que para vir um drone jogar uma bomba em cima desse carro de som não custa muita coisa. Nós estamos vivendo na absoluta insegurança. Esse tema da criminalidade se tornou um tema que tem consequências de vida para as pessoas que entram nesse enfrentamento. Então a gente está diante de um problema que deveria haver consciência por parte do governo, deveria ter consciência por parte da maioria do Congresso, porque há de uma parte importante, mas não da maioria, e mudar por completo a forma de se tratar criminoso no Brasil. Mas o que nós observamos logo depois da operação, Canhato? Primeiro, o ministro da Justiça desautorizando o diretor-geral da Polícia Federal. Tomou um pito público, porque disse que foi consultado ou foi informado sobre a operação, mas achou que não tinha como a Polícia Federal ajudar. Tomou um pito público, não pela resposta de dizer que não tinha como ajudar, mas o ministro foi dizer que, na verdade, e comunicação de subalterno não importa. Que o que vale é a comunicação com o primeiro escalão, com ele, o governador, com o ministro, com o presidente da República, demonstrando que não há autonomia da Polícia Federal nesse momento no Brasil. Só que as pessoas assistem a isso de forma pacífica, serena, tranquila. Ninguém foi para cima desse ponto que é fundamental para que a Polícia Federal possa fazer o trabalho para o qual ela foi concebida para fazer. Ela não está fazendo, porque o ministro deixou claro que ele não tem. Se não falar com ele, não combinar primeiro, não vai fazer nada. Depois, nós temos essa reação que houve do próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje está em visita lá com o governador. Criou-se primeiro, o governo federal criou lá o grupo de trabalho e tal, o governador com aquela cara de ontem, na entrevista coletiva com o ministro da Justiça. Aí hoje está lá o ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo a visita ao Rio de Janeiro. Vocês acham que o ministro está incentivando o governador? Vocês acham que o ministro foi até lá hoje? Porque, de novo, nós estamos falando de 40 mil homicídios por ano.
Morreram 120 naquele dia, mas já morre em média 100 no Brasil. Não mudou em absolutamente nada a nossa estatística. A única coisa que mudou é que dessa vez foram 100 bandidos criminosos que morreram. Fora os 4 heróis da polícia que perderam a vida no combate. Então, o governador ele já está recebendo todas as pressões do mundo para recuar, para que não haja uma segunda operação, para que o combate ao crime não se dê da forma que ela precisa se dar, que é enfrentar a guerra pelo que ela é, uma guerra. Então, eu não vejo consequências profundas e mudanças profundas. E não vejo uma mudança de legislação, simplesmente porque esta cúpula do poder não se interessa por isso.